Olá pessoal, nesse documento vamos ver como se adiciona e exclui contas de usuário pelo prompt de comando Windows. Nós vimos no documento anterior como a gente faz no utilitário gráfico do Windows, que gerencia esses objetos no AD, de forma bastante simples e fácil. Nós vamos ver agora como a gente faz isso usando prompts de comandos do Windows. É somente necessário quando talvez você não tenha uma interface gráfica ou no prompt de comando você pode automatizar as tarefas, ou seja, você pode criar um script onde você não só cria usuário, grupo, vincula grupos, como dá vários outros comandos de segurança de forma a configurar aquele objeto. Tá? Então, são dois tipos, duas formas de fazer a mesma operação. Você tem a forma interativa, quando é o caso de fazer um ou dois novos usuários, mas se você tiver aí 50 usuários, talvez seja mais interessante você criar um script e rodar, executá-lo no prompt de comandos. Por isso que nós vamos ver aqui como se faz essas operações no prompt de comandos do Windows. Essa referência é nesse site aqui, ou seja, esse material já foi obtido na internet, nesse site desse tutorial em informação.com. Quem tiver interesse pode procurar. Ok? Então, primeira coisa, tem que entrar no CMD do Windows. Então, eu posso dar um find e procurar o programa CMD, só que eu tenho que executar como administrador. Tá? Então, eu clico com o botão direito e executo como administrador. Por quê? Porque é necessário para criar usuários, você não pode ter o perfil de usuário comum. Então, você tem que executar o CMD como administrador, para que você tenha as permissões necessárias para executar comandos que vão alterar as configurações do Active Directory, do AD. Então, o primeiro comando é criando uma conta de usuário. Então, eu dou o comando net user e o nome da conta ele cria o usuário. No caso aqui já está criado, no exemplo que a gente está vendo, o geovan.santos, com a senha prevent @123, está reclamando que já existe, ou seja, o exemplo apresentado já existe. Aí ele dá outro comando, net user Giovan Sena. Aí /add, então ele criou o usuário Giovan Sena com sucesso. Se você quer dar permissões de administrador ao usuário, tem que executar o comando net, local grupo administradores, nome da conta, ou seja, então se você der esse tipo de comando, net local group administradores ou admin, depende do grupo que gerencia, que tem autoridade para gerenciar o AD. Então, na verdade, você está associando esse logon a esse grupo. Tá? A parte de grupos é muito interessante no Windows Server, tanto em outros sistemas operacionais, porque você não configura autorizações ao usuário, você configura autorizações ao grupo e automaticamente quando você adiciona um usuário ao grupo, esse usuário passa a ter todas as autorizações que o grupo tem. Então, o grupo, em casos de banco de dados, seria uma role, Você tem um conjunto de autoridades que chama-se role em Oracle e você associa usuários a essa role. Da mesma forma como no Windows você tem os grupos e você associa os usuários aos grupos. E os grupos têm já configurados corretamente, de preferência, todas as autorizações para que esse perfil de pessoa possa executar seu trabalho. Então, ele tem acesso a determinados objetos dentro da organização para que ele consiga executar. Objetos que eu falo são impressoras,
de repente são pastas compartilhadas, discos, etc., para que ele consiga ter acesso às informações e fazer o trabalho dele. Então, em vez de eu ficar dando acesso ao usuário, eu crio grupos, esses grupos já têm um acesso já configurado. Se for necessário, né, uma pessoa está trabalhando em um departamento, for transferida para o outro, é só retirar a pessoa daquele grupo e recolocá-la no outro. Isso facilita muito, em vez de sempre ser necessário a gente ter que reconfigurar tudo. Então, a gente cria o usuário, a gente já aprendeu como criar, associar esse usuário a um grupo, né? Se eu quiser verificar o perfil de usuário, eu dou um net, o nome do net user, espaço, o nome do usuário, o nome da conta, que ele vai mostrar aqui, ó. O Giovan Sena, data da criação, isso, aquilo, né? Última definição, última vez que trocou de senha, né? Senha requerida, o usuário pode alterar a senha, assim, todas as configurações dessa conta aparecem aqui e aparecem os grupos que essa conta está associada. Você pode observar que um usuário pode estar associado a mais que um grupo. Tá? Então é flexível, ou seja, um grupo ele tem lá um conjunto de usuários e outro grupo também tem um conjunto de usuários, mas pode haver uma interseção desses grupos. Né? Então isso atende ao que? As necessidades organizacionais. Provavelmente você vai ter um grupo do financeiro, um grupo do recursos humanos, um grupo do almoxarifado, né, ou controle de estoque, né, em outros termos, um grupo da segurança, e talvez você tenha um grupo dos gerentes, todos os gerentes de todos os setores. Forma-se um grupo também, porque o nível gerencial normalmente tem acesso a mais informações da empresa. E assim vai. Tá? Então, essa estrutura hierárquica, o organograma da empresa, ele é refletido direto em que grupos, né, os usuários pertencem. Tá? Então, normalmente isso é documentado dentro da organização, ou seja, deve existir uma documentação já bem estável, bem definida de que grupos devem existir, que objetos cada grupo tem acesso, etc, etc, etc. Se isso não existir, né, e você trabalhando no suporte do AD do Windows Server AD, se não existe na sua organização, bem, das duas uma, ou a organização é muito pequena, ou a organização não é muito organizada, possível também, ou estou esperando que você sugira, né, alguma coisa. Mas isso é um trabalho de várias mãos que deve envolver as pessoas que têm poder de decisão na organização. Vamos avançando, como alterar e criar uma senha. Tá? Então, né, para alterar eu dou um net user nome da conta, só que eu coloco um espaço asterisco. Aí ele vai perguntar aqui, digite a senha. E aí depois ele pede para digitar de novo para confirmar a senha para aquele logon. Então, você consegue alterar a senha de um usuário com esse comando simples aí. Para deletar uma conta de usuário, né, você dá um net user /delete. Aí ele vai deletar essa conta de usuário. Simples assim. Então, nós vimos aqui, né, chegamos ao final. Né, vimos aqui que a gente pode adicionar e excluir contas de usuário pelo próprio comando. Ressaltando, você tem a interface gráfica que também faz isso, mas é interessante a gente conhecer como faz isso pelo próprio comando, caso seja necessário você montar scripts maiores, onde não só você queira gerenciar as contas, mas fazer várias outras operações sobre as contas ou sobre outras coisas relacionadas às contas.
Então é interessante a gente conhecer todos esses comandos que são execuções de comando, caso eu tenha que fazer uma operação muito repetitiva, para 100 logons de uma vez. Então é interessante a gente conhecer esses comandos. Ok? Então muito obrigado, gente. Tá? Até a próxima.